Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar, através da experiência de Abraão e de Davi, que a justificação pela fé sempre foi o único caminho para a salvação. O ser humano jamais, coloque bem isso, jamais poderá fazer nada para sair do problema do pecado. Ninguém merece salvação. Porque se alguém merecesse, seria um direito e jamais poderia ser oferecido por graça. A maior parte da lição desta semana tem que ver com o capítulo 4 de Romanos. Mas para entender a mensagem do capítulo 4, é preciso voltarmos ao capítulo 3. O verso 31, o último verso, o capítulo 3, diz assim: Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. É interessante a ênfase dobrada de Paulo. Primeiro, ninguém pode se salvar guardando a lei. A salvação é apenas por graça. Somos justificados pela fé e apenas pela fé. Mas há outro ponto que Paulo enfatiza também. E com essa ênfase, ele termina o capítulo 3. Essa ênfase é que o fato de que somos salvos apenas pela fé não invalida a lei. Pelo contrário, a confirma. Pois a perfeição da lei mostra a nossa imperfeição e nos conscientiza da necessidade de Cristo. Agora veja, depois de enfatizar estas ideias, Paulo entra no capítulo 4, apresentando a experiência de dois homens do Velho Testamento que foram justificados unicamente pela fé. O primeiro deles é Abraão. E Paulo diz que Abraão creu e o fato de ter crido foi visto por Deus como justiça. Em outras palavras, o patriarca, pai de Israel, foi justificado pela fé. Como pode então alguém imaginar que a salvação no Velho Testamento era apenas pelas obras da lei e que a salvação no Novo Testamento é pela graça através da fé? A salvação, meu querido, foi somente pela graça mediante a fé, ao longo de toda a Bíblia. Desde o Éden, quando um cordeirinho foi sacrificado para solucionar o problema da nudez que o pecado tinha levado aos nossos primeiros pais, passando por Abraão, cuja fé foi vista como justiça, seguindo por todo o cerimonial de sacrifícios que simbolizavam a morte futura do Messias, a salvação sempre foi unicamente pela graça de Cristo. E o ser humano se apodera dessa graça mediante a fé. O segundo personagem do Velho Testamento que Paulo menciona é Davi. Se para se salvar uma pessoa tivesse que guardar a lei, querido, Davi estaria perdido, pois ele tinha transgredido a lei por todos os lados. Mas Paulo diz, no capítulo 4 aos Romanos, versículo 6, diz o seguinte: Assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Davi confiou na misericórdia divina. Aceitou a salvação pela fé, apesar de ter caído. E Deus o chama de homem conforme a meu coração. Sabe por quê? Porque justificar é mais do que simplesmente perdoar. É 1000 vezes mais do que simplesmente esquecer ou absolver. Você não... Vamos fazer um exemplo. Você pode me ofender. E depois pode vir a mim pedindo perdão e eu posso lhe dizer: tá bom, eu te perdoo. Mas quando eu digo te perdoo, eu não estou justificando você. Por quê? Porque eu não posso justificar ninguém. Mas quando Deus justifica um homem, aí sim, ele diz: eu te declaro um homem justo. Daqui para frente, vou tratar você como se você nunca tivesse cometido algum pecado. Justificado significa que o pecado passou. Já foi. Foi apagado, não apenas perdoado,
nem apenas transferido. Significa apagar os antecedentes e pôr o pecador diante de Deus como um homem justo, como se nunca tivesse pecado, como se fosse tão justo quanto o próprio Senhor Jesus. Por isso é que Deus considerou Davi conforme o seu coração. Porque mesmo tendo caído, depois de ter caído, ele se arrependeu e buscou a justiça de Deus através da fé. A segunda parte da lição tem a ver com a universalidade da salvação, quer dizer, com a salvação alcançando todo o ser humano. Porque há uma pergunta: quem recebe a bênção da justificação de Deus? Quem é que se beneficia da bem-aventurança do perdão dos pecados? Essa bênção é apenas para os judeus ou também para os gentios? Veja, um judeu é aquele que descende de Abraão, de Isaac, de Jacó. E um gentio é todo aquele que não é judeu. Quando se trata da justificação e do perdão, da salvação, são os judeus os que têm o monopólio? É só para eles? Poderíamos pensar assim, já que os personagens que Paulo cita como exemplo são Abraão, que é considerado o pai dos judeus, e Davi, que era o rei mais famoso dos judeus. Mas e o que com relação aos gentios? Há alguma bênção para eles? Paulo responde essa pergunta em outra parte do livro de Romanos, quando diz que a justificação de Deus é para todo aquele que crer. Mas Paulo sigue seu raciocínio referindo-se a Gênesis 15:6. Essa passagem bíblica mostra que Abraão foi justificado pela fé. Agora, baseando-se nessa passagem, Paulo faz uma pergunta importante no verso 10. Quando Abraão foi justificado, segundo Gênesis 15:6, ele era judeu ou era gentio? Ele estava circuncidado ou não? O que veio primeiro? A salvação de Abraão ou a circuncisão de Abraão? A resposta é óbvia. Abraão foi justificado e logo, mais de 13 anos depois, ele foi circuncidado. De fato, depois que Abraão tinha sido salvo, nasceu seu filho Ismael. E esse menino tinha 13 anos de idade quando Abraão foi circuncidado. Então, Abraão foi justificado e depois de 13 anos foi circuncidado. Usando as palavras do comentarista bíblico Stifler, diríamos: Paulo colocou o orgulho dos judeus de cabeça para baixo. Não era o gentio que tinha que adquirir a circuncisão do judeu para ser salvo, mas era o judeu que tinha que adquirir a fé do gentio, essa fé de Abraão, essa fé que ele, Abraão, o patriarca dos israelitas, tinha tido muito tempo atrás. Na cidade de Villahermosa, no México, um autocarro que serve de clínica móvel faz o seu percurso pelos bairros, oferecendo gratuitamente cuidados médicos, medicamentos e conselhos médicos às pessoas. A clínica móvel é uma iniciativa missionária do Hospital Adventista do Sudoeste que presta os seus serviços às pessoas há décadas. Este ministério singular não oferece apenas restauração física aos pacientes, dá também restauração espiritual na esperança de Jesus. Esta é uma clínica móvel que permite ao hospital ajudar a comunidade. Temos ginecologia, pediatria, clínica geral, traumatologia e dentista. Servimos a comunidade porque queremos que faz parte da nossa missão e é o que Jesus fez. Hoje o autocarro vem a um bairro suburbano em Villahermosa. As pessoas nesta área têm pouco acesso aos cuidados básicos de saúde. O hospital mais perto também fica longe e a maioria das pessoas não pode pagar uma consulta ou um exame médico. Muitos também não estão familiarizados com hábitos saudáveis e não têm uma dieta nutritiva. Por isso, os médicos adventistas vão na clínica móvel e fazem o que podem para dar o melhor tratamento possível a toda a gente. Por todo o mundo, os médicos missionários estão a usar o método do Ministério de Cristo para se misturarem com as pessoas e ministrar às necessidades delas. Isto permite-lhes ganhar a confiança das pessoas e muitas delas desejam aprender mais sobre o Evangelho.
A diferença que os missionários médicos fazem nas suas vidas é extraordinária. Ore, por favor, para que as pessoas no México encontrem restauração e esperança em Jesus e obrigada pelo seu apoio à missão. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder. Gratidão a ti, aceita nosso
capítulo 56, versículos 12 e 13. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Muito obrigado, nosso querido irmão, por estas palavras tão simpáticas, que já hoje também me foram transmitidas, até numa oração. E eu agradeço muito a vossa generosidade. Tenho uma grande alegria de estar aqui no Barreiro e voltar aqui uns anos depois. Creio que a última vez que estive aqui foi fazer uma semana de oração de jovens. Se bem me recordo, 2013 ou 2014, por aí, que foi uma bela semana que aqui passei convosco, com os jovens em especial, e hoje mais uma vez aqui me encontro, para poder ser usado por Deus. É esse o propósito, porque eu por mim pouco ou nada tenho para vos transmitir, muito menos para servir de exemplo do que seja a qualquer um de vós. Agora, uma coisa nós temos, e é uma coisa que temos e que normaliza, que nos coloca em pé de igualdade uns diante dos outros. Nós temos o amor de Jesus Cristo e temos a sua palavra. E nessa base nós podemos ser inspiração uns para os outros, podemos ser bênção uns para os outros. E é isso que, pela graça de Deus, temos a oportunidade agora de fazer aqui neste culto e de todos lhe prestarmos um culto de adoração. É isso que eu desejo fazer neste momento. Eu vou abrir convosco a palavra de Deus. A mim cabe-me a missão de falar, mas não sou eu que vou fazer o culto. Os irmãos já repararam que nós frequentemente temos um pequeno lapso de língua, vamos dizer assim. É como um hábito que ganhamos ao longo dos anos e normalmente dizemos assim: olha, quem é que faz o culto hoje? É ou não é verdade que costumamos dizer isso? E normalmente estamos a referir-nos, a questão é quem é o pregador. E então dizemos quem é que faz o culto, ou hoje é o pastor que vai fazer o culto, mas na verdade estamos inconscientemente a incorrer num erro. Porque o culto não é feito pelo pregador. O culto é um ato coletivo. O culto é feito pelo povo de Deus, que se reúne com o propósito de adorar o Senhor, de aprender da sua palavra e de se submeter a Ele. Por isso, nós estamos aqui, desde que aqui entramos, a adorar o Senhor e a prestar-lhe culto. E agora, no momento em que a palavra de Deus vai ser aberta, em que eu vou expô-la, nós estamos todos a prestar-lhe culto. Ao abrirmos o nosso coração, ao usarmos a nossa mente para refletirmos, vamos todos prestar-lhe culto. Então, vamos começar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Oseias, no profeta Oseias, talvez um profeta assim, menos conhecido que aqueles grandes profetas que lemos com mais frequência. E hoje o texto de base para a nossa mensagem está aqui no profeta Oseias. Logo a seguir ao profeta Daniel, talvez seja uma boa dica, não é? Para quem não conheça tão bem, temos o profeta Oseias. E vamos ler o capítulo 4 e o primeiro versículo. E então a mensagem do Senhor é a seguinte: Oseias 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem, notem bem, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque, agora vem a explicação, ou os fundamentos para esta contenda. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra porque não há verdade, nem benignidade, algumas traduções poderão dizer amor, nem conhecimento de Deus na terra. E eu gostava de basear a nossa reflexão hoje nas várias implicações que nós encontramos neste texto. Primeira, o Senhor tem uma contenda. Esta contenda é com quem? Nós poderíamos eventualmente dizer assim, bom, esta contenda é uma coisa muito específica
que se aplicou ao tempo em que Oseias escreveu e, portanto, talvez o povo de Deus estivesse neste momento em ruptura com o Senhor ou afastado, como tantas vezes aconteceu. O povo deixava-se cair na idolatria, por exemplo, e o Senhor ficava em contenda. Então poderíamos dizer, bom, isto aqui aplica-se a um certo tempo e às condições daquele tempo. Mas não é possível dizer isso porque o texto é tão abrangente, diz que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Logo, a aplicação desta exortação, Deus tem uma contenda, ela é aos habitantes da terra. O que quer dizer que, à partida, ela inclui todos os seres humanos. Bem, eventualmente pode estar aqui alguém que não seja habitante da terra. Estará aqui alguém que habite na lua? Ninguém? Eu às vezes confronto-me com algumas pessoas que andam na lua. Olha, uma vez eu tenho um filho, João, alguns aqui poderão conhecer, que tem 16 anos, já é assim bem maior que o pai, não sei a quem é que ele saiu, e ele uma vez no acampamento de Tições, foi um dos primeiros acampamentos de Tições que ele foi, provavelmente não, era ali o Luís, que era o chefe desse acampamento. Então ele no fim do acampamento ganhou um prémio que trouxe para casa, que era o Cabeça na Lua. Pronto, ficou logo visto que eu ia ter problemas com aquela cabeça na Lua. Poderá existir aqui alguém com a cabeça na Lua, mas habitantes da Terra, estou convencido que somos todos. O que quer dizer que, potencialmente, todos podemos estar incluídos nisto. A contenda é com os habitantes da Terra. Agora, existem condições para esta contenda. Deus não tem esta contenda, este conflito com todas as pessoas de forma arbitrária. E as condições para essa contenda estão aqui ditas claramente. Quando estas condições se reunirem, Deus está em contenda. Quais são? São 3 falhas. Vamos relembrar quais são. A contenda de Deus com os habitantes da terra, ela vai manifestar-se quando não houver o quê? Verdade. Dito de outra maneira, se não há verdade, o que é que há? Há mentira, há falsidade. Quando as pessoas estão firmadas em alguma coisa, num fundamento que não é verdade, há uma contenda, porque Deus é o Pai da verdade, mas há um Pai da mentira. E a Bíblia, aliás, diz claramente quem é o pai da mentira. Portanto, se não houver verdade, haverá uma contenda. Mas, se não houver benignidade ou amor, que implica essencialmente o fundamento das nossas ações, a maneira como nós nos relacionamos com os outros, a essência da nossa conduta, se não for amor, benignidade, sabem que benignidade define-se por tudo o que fazemos ser com um propósito do bem. Então, a benignidade não é meramente ser muito bonzinho, num sentido muito simplista do termo, é querer o bem. Ser benigno é agir para o bem. Eu posso, por exemplo, exercer uma certa autoridade sobre um filho, voltando ao exemplo de um filho, mas não é para mal. Eu posso dizer-lhe, não mexes aí, ou posso dizer-lhe, agora não, eu estou a ter uma ação negativa, mas é para bem. Então eu estou a ser benigno. A benignidade é agir com o propósito de fazer bem. Sempre. E finalmente, a terceira razão para haver contenda é a falta de conhecimento de Deus. Que pode manifestar-se de 2 maneiras. Pode ser eu não querer Deus nem conhecê-lo, ou eu buscar conhecimento de forma errada, em lugares, instrumentos que não me ensinam sobre Deus. Agora, era importante compreendermos uma coisa, irmãos. O que é que pode querer significar que Deus tem uma contenda? Deus está chateado e está contra nós ou contra aqueles que fazem ou que estão firmados nestas 3 coisas? Deus está contra alguma coisa ou contra alguém? Deus é do contra?
a Escritura mostra-nos claramente que Deus não é contra nada nem contra ninguém, especialmente. Por exemplo, a Bíblia afirma claramente, quem é que não conhece isto? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus ao mundo, a expressão que está na Bíblia é o cosmos, ela é ampla. Deus ama o cosmos. Deus ama. Deus não está contra aqueles que não o amam. Ou lembremos as palavras do apóstolo Paulo, que dizia que Deus quer que todos venham à salvação, que nenhum se perca. Então Deus não está contra ninguém. Deus não quer que as pessoas que não estão na verdade, nem são benignas, nem conhecem a Deus, Deus não quer que se percam. Então a contenda de Deus, que aqui está expressa, à luz de tudo o que a Bíblia ensina, nós podemos perceber, não é uma atitude negativa contra seja quem for. Na verdade, esta contenda serve um propósito. E o propósito de Deus é a salvação de todos. Mas a salvação, como nós sabemos, ela não acontece de forma gratuita, não é? Nem arbitrária. Deus não salva por arrasto, como uma grande rede de pesca que se lança ao mar e vem tudo. Não. A salvação é uma escolha. Ou poderíamos dizer, usando termos bíblicos, que a salvação é um caminho. E como dizia o profeta Isaías, o Senhor diz, este é o caminho. Alguém sabe o que diz? Andai nele. É uma escolha. Por isso, como a salvação é um caminho, não é uma obrigação. Então, a contenda de Deus é a favor dos homens. A contenda de Deus é a favor dos habitantes da terra. Porque Deus quer que as pessoas que estão na mentira conheçam a verdade. Porquê? Porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Deus quer que as pessoas sejam livres, essencialmente para escolherem o bem, para escolherem o que é melhor para si. Então Deus está numa contenda, que é como que uma tarefa que o impele a fazer alguma coisa, mas essa contenda é para que as pessoas saiam da mentira para a verdade. Deus tem uma contenda com quem não é benigno, porque Deus abomina o mal. Deus é um Deus de bênção. Tudo o que Deus quer desde o princípio, é isso que aliás que a Escritura mostra tão bem. Nós lemos isso no Gênesis e depois lemos-lo também no Apocalipse. No princípio e no fim. O que Deus quer é abençoar o seu povo eternamente. O que Deus quer é que os seus filhos desfrutem da perfeição do seu plano. Mas quando nós saímos desse plano, de muitas formas, nós estouramos com o projeto divino. Então Deus quer que as pessoas que não abençoam afastem-se dos caminhos de maldição. Porque Deus é um Deus de bênção, não de maldição. Por isso, quando alguém não é benigno, o que é? Irmãos, não há neutralidade nestas coisas. Se alguém não está na verdade, está na mentira. Se alguém não é benigno, é o quê? É maligno. Isto quer dizer o quê? Que é Satanás? Não. Maligno é aquela pessoa que age, fala, faz coisas com o propósito de fazer mal. E Deus não pode tolerar isso. Ele tem uma contenda com as pessoas malignas porque ele sabe que o mal traz destruição. Então, se há um marido que maltrata a esposa, Deus não está com esse marido. Entendem? Para aplicar uma realidade concreta, se o marido age com malignidade, Deus não está com ele. Deus tem uma contenda com ele. E Deus diz, daí nesse lugar não. Ou se um filho, um jovem filho que esteja aqui, é maligno com os seus pais, Deus diz, não, meu filho, esse não é o lugar. Eu estou em contenda contigo. Porque Deus quer homens e mulheres de bênção. E claro, se não há conhecimento de Deus, quais são os valores com que vivem pessoas que não estão firmadas naquilo que Deus estabeleceu como certo e errado? Notem, há muitas pessoas que não têm Deus na sua vida e que são pessoas de bem. Afirmar o contrário,
além de ser de uma prepotência enorme, é não observar a realidade. Porque há muitas pessoas que não têm Deus na sua vida, até podem ser ateus, e, no entanto, agem de acordo com valores que são bons. A grande questão é que, ainda que uma pessoa ou 1000 possam fazer boas escolhas, na ausência do conhecimento de Deus, desaparecem padrões de certo e de errado, de verdade e de mentira, de justiça e injustiça. E é por isso que, mesmo que algumas pessoas sem Deus sejam boas, em geral, a sociedade sem Deus perverte-se. E por isso é muito fácil observar que, de forma consecutiva, pessoas, sociedades que afastam os valores que Deus estabeleceu, a confusão, a podridão, a perversão, elas começam a manifestar-se de várias formas. Por isso, quando Deus diz que tem uma contenda quem não tem conhecimento de Deus, é porque Ele sabe que, na ausência do conhecimento de Deus, a perversão moral é uma inevitabilidade. Então, eu estou a tentar explicar-vos que Deus não está contra ninguém. Deus está a favor de todos. Por isso Ele chama-nos para as coisas que são do bem. Agora, eu queria fazer uma aplicação deste princípio que agora acabamos aqui de verificar e de enunciar. Eu vou arriscar dizer o seguinte a toda a querida igreja aqui do Barreiro, aos irmãos, aos jovens, àqueles que talvez nos visitem ou que foram convidados para estar aqui esta manhã. A minha convicção é que nós, estou a generalizar, claro, mas como igreja, como povo de Deus, não estamos incluídos nesta passagem. Então, eu não vim aqui esta manhã dizer ao Barreiro que Deus poderá estar numa contenda connosco. Tenham cuidado. Esta mensagem poderá ser útil e ajustada, mas eu não venho trazer esta mensagem. A essência do que eu vou agora mostrar-vos, que é o coração da mensagem, é dizer-vos o seguinte: irmãos, nós temos todas as razões para estarmos na verdade, porque nós conhecemos a palavra de Deus, não há nenhuma razão para estarmos na mentira. Nós, se reconhecemos que Deus nos salvou e nos salva da nossa miséria, nós temos que ser benignos com todos e nós temos o conhecimento de Deus. Então, eu vou dizer assim, este texto, esta mensagem, não é para nós. E estou a falar a sério. Não é para nós. A não ser de uma perspectiva. Aqueles que, pela grande graça de Deus e pelas suas escolhas, já se afastaram destes 3 problemas, se não estão em contenda com Deus, são o que em relação a Deus? Digam-me vocês. O que é que acham? Os que estão em algumas destas 3 falhas, estão em contenda com Deus. Os que não estão em quê com Deus? Ninguém arrisca uma hipótese? Claro, eu aqui não consigo ouvir bem o que dizem, mas... Estão unidos a Deus? Estão em parceria com Deus? Estão em aliança estratégica com Deus? Logo, as pessoas que já não estão na mentira, que não são malignas e que têm conhecimento de Deus, elas também estão envolvidas em solucionar esta contenda. E isto é que eu gostava de dizer a todos aqui esta manhã, que nós somos parceiros de Deus para resolver esta contenda. E quando falamos de missão, a missão cristã, a missão evangélica que nos foi concedida, no fundo eu esta manhã estou a tentar dar-vos como se fosse uma nova ou uma outra perspectiva do que é cumprir a missão. É sermos parceiros de Deus em resolver esta contenda. Nós não podemos olhar para as pessoas que não têm a mesma fé que nós, a mesma experiência que nós não podemos olhar para elas como uns estranhos, como pessoas do mundo e nós queremos fugir delas. Não podemos. Simplesmente essas pessoas, Deus tem uma contenda porque Deus quer salvá-las e quer arranjar os instrumentos necessários para as tirar da mentira. Deus não está contra as pessoas que estão na mentira. Deus quer tirá-las da mentira. Ora, aqueles que estão na verdade são parceiros de Deus. Essa é a missão que Deus confiou à igreja. É sermos seus ajudadores, seus parceiros, nesta obra maravilhosa
de ajudar outros a conhecer Deus e a ser como Ele. Como é que nós podemos fazer isso? É isto que eu gostava então hoje de deixar-vos. 3 dicas mais práticas, que até as nossas crianças vão conseguir entender, e nós vamos fazer aqui uns gestos para elas entenderem, de como é que nós podemos fazer a missão e estar ao serviço de Deus para resolvermos esta grande contenda. Talvez seja mais fácil se pudermos fazer aqui uma ilustração. Vamos imaginar que esta contenda, estes problemas que estão aqui, falta de verdade, falta de conhecimento de Deus e falta de amor, são uma bactéria. O que é que uma bactéria faz? No corpo humano, a bactéria, ela destrói os tecidos e por isso quando há uma bactéria gera-se uma infecção. E uma infecção, se não for tratada, o que é que ela começa a fazer? A expandir e a alargar-se. É por isso que há pessoas, por exemplo, com infecções tão graves, que têm que amputar, por exemplo, um órgão, um membro do corpo, porque uma infecção começou a corroer os tecidos e já não há nada a fazer. Eles morreram, aqueles tecidos, daquela bactéria terrível que foi comendo, destruindo, e então é preciso cortar. Há até casos de bactérias que fazem infecções globais e a pessoa morre. Falta de conhecimento de Deus, falta de amor e falta de verdade são uma bactéria terrível. E essa bactéria infecta muitas pessoas. Agora, eu gostava de convidar a querida igreja que está aqui no Barreiro e todos os que estão aqui esta manhã a pensarem o seguinte: Deus chama-nos para sermos seus participantes como antibióticos. E nós podemos ir com a força desse antibiótico, com essa vida que nos foi confiada por Deus, para ir e levar cura. Isso é a missão. O evangelismo, o testemunho, o que quisermos chamar-lhe, é cura a um mundo que está doente. Há 3 formas que Deus nos deu para conseguirmos promover essa cura. Quais são? Então eu gostaria de partilhar convosco. Primeira delas, vamos ler Ezequiel, capítulo 22 e o versículo 30. Vamos um bocadinho atrás de Oseias, onde ainda estávamos. Ezequiel, capítulo 22 e o versículo 30. Curiosamente, o contexto aqui também sabem de quê? Não é uma contenda, mas quase. O texto diz que Deus estava indignado com o seu povo. Neste caso, é uma sentença ou uma advertência que Deus vai fazer ao povo de Israel mesmo, a Jerusalém, identificando as abominações de Jerusalém. E agora vejam, a certa altura o Senhor vai dizer o seguinte, Ezequiel 22, 30. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação. Perdão, estou a ler o 31. 30, vamos atrás. Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Neste caso, infelizmente, o Senhor diz, mas a ninguém achei. Este texto é uma metáfora muito bela daquilo que Deus quer fazer, que é curar e restaurar. Neste caso, eu estou a usar a ilustração de uma infecção, de uma bactéria e antibióticos, mas o Senhor aqui, através de Ezequiel, usou outra ilustração. Ele diz que havia um muro e que esse muro tinha uma brecha. Mas como a brecha é num pilar, o edifício está em risco. E o Senhor diz, eu precisei de um homem que se colocasse aonde? Metesse as mãos e dissesse, não, isto aqui não vai cair. Só que ele explica o que é isto, porque ele diz que estivesse entre eles e mim, lutasse por este povo perante mim. Este texto podemos considerá-lo uma das mais belas descrições na Bíblia do que é a oração de intercessão. Que é lutar com Deus a favor de alguém. Mais uma vez, a intercessão não é lutar contra Deus. Não é que Deus queira destruir e nós dizemos, Senhor, tem misericórdia, não destruas. Não. A intercessão é uma luta com Deus a favor da salvação. Porque Deus quer salvar quantos? Todos.
Então nós temos que lutar com Deus a favor da salvação. A primeira forma de, como igreja, sermos antibiótico e levarmos cura a muitos, podem ser pessoas que nós conhecemos pessoalmente, pode ser uma cidade e incluir pessoas que nós não conhecemos. A primeira forma, o primeiro chamado de Deus ao seu povo para cumprir a missão de restaurar este conflito é intercedermos. Irmãos, intercedermos, lutarmos com Deus para que esta infecção pare. Então, isso significa que, irmãos, nós poderemos orar, por exemplo, por pessoas com quem estamos a estudar a Bíblia, que estão a conhecer a Deus. Nós precisamos de lutar em oração por essas pessoas. Se uma igreja está implantada numa cidade e reconhece a sua missão nesta cidade, nós deveríamos interceder, sabem por quem? Pela cidade e pelas pessoas que nós não conhecemos. E dizer, Senhor, restaura estas pessoas e esta cidade. Traz cura. Ajuda-nos a sermos instrumentos nas tuas mãos. Orarmos e intercedermos para cura e restauração. Esta é a primeira forma que nos é concedida de sermos instrumentos de cura, de estarmos na contenda. Os irmãos, eu vou só citar-vos uma das minhas histórias preferidas na Bíblia. Os irmãos já ouviram falar da revolta de Coré e Abiatã no Velho Testamento, em Números. Essa grande revolta fez com que o povo de Israel se revoltasse contra Moisés e Arão e quisessem matá-los. Não está dito explicitamente, mas implicitamente está escrito no texto. E então o texto é Números 16, vocês poderão ler em casa depois. Números 16. A história, sabem o que é que diz? Que a indignação do Senhor foi de tal maneira que Deus enviou uma praga para que o povo fosse eliminado. Eu sei que isto pode ser difícil para nós de entender, mas a justiça de Deus sabia que aquele povo não tinha, naquele momento, nenhuma solução. Então a história diz que veio uma praga e o povo de Deus, de facto, aqueles que vieram e se revoltaram contra Deus e contra Moisés, começaram a morrer. Sabem o que é que Moisés fez? Moisés virou-se para Arão, o sumo sacerdote, e disse-lhe, vai a correr, pega no incensário, vai a correr para o meio do povo e faz expiação por eles. E o texto diz que Arão agarrou no incensário, vai a correr, e há um texto lindíssimo, então, no final da história, que diz que Arão colocou-se entre os vivos e os mortos, e a praga cessou. É incrível. Porquê é que a praga cessou? Não era justo que todos morressem. Não, é que o texto não diz que a metade que ficou viva eram melhores que os outros. Não. Só diz que a ordem que Deus estabeleceu cumpriu-se. E a ordem espiritual que Deus estabeleceu foi, se o sacerdote interceder, Deus ouve. Hoje, quem é o sacerdote aqui na Igreja do Barreiro? Os irmãos sabem quem é o sacerdote? É o pastor Jorge Machado? Ele é que é o sacerdote desta igreja? Não, eu digo já que é para não haver confusão. A Escritura diz claramente que na igreja cristã o sacerdócio está com o povo de Deus. Por isso é que em 1 Pedro 2,5 está dito claramente que nós somos pedras vivas da casa espiritual, sacerdócio de Deus, para oferecermos sacrifícios espirituais. Quais são os sacrifícios espirituais que o povo como sacerdote oferece a Deus? São ofertas e dízimos? É andarmos de joelhos? Os sacrifícios espirituais que o sacerdote apresenta a Deus são os mesmos do Antigo Testamento. Sabem o que é? Intercessão. Porque o sacerdote está num lugar, numa posição de ponte entre o céu e a terra. Hoje não é uma classe de pessoas que faz isso. Essa ponte é feita entre a igreja, como povo de Deus, e o Senhor. E temos que fazer essa intercessão a benefício de alguém. Pode ser uns dos outros, pode ser das pessoas que estão doentes, pode ser das famílias que estão em crise, e em especial deveria ser uma intercessão a favor daqueles. E agora basta irmos a Oseias. A favor de quem? É simples. Dos que não estão na verdade, mais. Dos que não são benignos e dos que não conhecem a Deus.
Irmãos, se ninguém interceder por estas pessoas, algumas poderão estar condenadas. E temos que ser nós, parceiros de Deus, a interceder por aqueles que não o conhecem. Então, primeira forma de sermos antibiótico, podemos usar as nossas mãos, é muito simples. Interceder. Interceder. Vamos ver a segunda forma que Deus nos dá como instrumento para sermos cura. É muito simples. Podemos ler, talvez... Olha, se voltarmos a Oseias, até há um versículo também relativamente conhecido, lá no capítulo 4, já agora vamos reforçar. Capítulo 4 de Oseias e o versículo 6, o que é que diz? Nós lemos o 1, a tal contenda com os habitantes da terra. Mas depois, mais à frente, Oseias 4, 6, o Senhor diz assim: o meu povo foi destruído, e agora já está a falar para quem? Para o povo. Já não é só os habitantes, já não é tão vasto. Deus está a alertar o seu povo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É por isso que uma maneira de nós sermos parceiros de Deus neste propósito de restauração é nós próprios nos firmarmos no conhecimento, porque isso vai nos permitir sermos capazes de ajudar, de instruir e de conduzir outros ao conhecimento de Deus. Eu estou a falar-vos de que, essencialmente, irmãos, estou a falar-vos de nos alimentarmos da palavra de Deus. E se nós estudarmos mais a palavra e buscarmos na Bíblia conhecimento de Deus, nós vamos dizer, antibióticos mais eficazes. Porque há antibióticos mais fraquinhos, não é? E às vezes há infecções que são tão graves e tão específicas que é preciso um antibiótico mais poderoso, ou pelo menos que é capaz de incidir. Ora, quanto mais conhecimento nós formos buscar à fonte da vida, mais força, como antibióticos, mais fortes vamos ser. E então vai haver casos especiais e difíceis e nós podemos intervir nesses casos. É isso que a palavra de Deus diz desde o princípio. Por isso, vamos ler, por exemplo, Marcos no capítulo 12 e no versículo 24. São palavras de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 12, ora vejam aqui. Há um grupo de homens que fazia algumas questões bíblicas a Jesus, aliás, neste caso os saduceus, mas que eram homens estudiosos das Escrituras, da lei de Moisés, dos profetas. E quando eles vinham com as suas dúvidas e crenças erradas, no caso particular, o Senhor Jesus disse-lhes o seguinte, Marcos 12, 24. Jesus respondeu e disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Reparem, Jesus estava a falar aqui para uma secção, um grupo de entre o povo judeu que eram pessoas muito letradas, instruídas. No entanto, o Senhor diz: o vosso problema e a razão pela qual vocês erram é porque não conhecem as Escrituras. Então, este é um risco permanente para o povo de Deus, que pode estar firmado na verdade e até conhecer a Deus, mas se não conhecer as Escrituras, sabem o que é que acontece? A bactéria arranja formas de escapar. Porque as bactérias são inteligentes, tanto que elas se habituam. Por isso é que nós não podemos andar a tomar antibióticos assim, não é? Sabemos isso, os médicos estão-nos sempre a alertar, há pessoas que se automedicam ou facilmente tentam tomar antibióticos cada vez que têm uma tossezinha. Então sabemos porquê? Porque as bactérias começam a habituar-se. Assim como que aqueles que querem contender contra Deus e a sua palavra, eles também arranjam inteligência e forma. Então, quanto mais firmes estivermos na palavra, mais poderosos vamos ser no nosso testemunho, na forma de tentarmos mostrar as evidências para que o mundo saiba que tem que se afastar dessa contenda para a salvação. Irmãos, é um enorme desafio. Temos que ser conhecedores da Escritura. E os nossos jovens que aqui estão, devíamos todos buscar mais e mais conhecimento da palavra de Deus, para termos prazer nesse conhecimento. Os grandes homens de Deus instruíram-se na palavra. E por isso o Senhor Jesus dizia, vamos ler ainda João 17, também palavras muito conhecidas do Senhor Jesus. Evangelho de João, agora capítulo 17. No versículo 3, o que é que dizia o Senhor Jesus? Na oração, no início da sua oração ao Pai, aquela oração sacerdotal, ele dizia,
João 17,3. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer Deus e buscar na Sua palavra conhecimento, porque aqui mesmo nesta oração Jesus diz: santifica-os na verdade, Tua palavra é a verdade. Então vejam, juntem estes dois versículos. Diz que a vida eterna é conhecer Jesus e a Deus a quem o enviou, e diz que a palavra é a verdade. Já repararam que 3 dos problemas da contenda estão resolvidos? Perdão, 2 dos 3. Falta de verdade. Onde é que está a verdade? Na palavra. Conhecimento de Deus. A salvação é conhecê-lo, instruir-se a propósito dele. Por isso é que nós precisamos de permanentemente buscar instrução na palavra de Deus. Não podemos satisfazer-nos com o conhecimento que já adquirimos. Precisamos de buscar conhecer a Deus. E finalmente, então, o primeiro antibiótico é a intercessão. O segundo qual é? É a palavra. É abrir a palavra e descobrir a verdade. E agora falta-nos um último antibiótico. Vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos para entendermos de que é que eu estou a falar e de como é que vamos concluir. Romanos, no capítulo 10, ajuda-nos, irmãos, a entender que nós temos que, na verdade, dar testemunho daquilo que conhecemos de Deus. Temos que o fazer. E sabem qual é o resultado? Romanos 10, vamos ler a partir do versículo 13. E vamos ler 13 e 14. Uma série de perguntas bem inteligentes e interessantes do apóstolo Paulo. Então, Romanos 10, 13, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Isto é o que nós pretendemos. Porquê? Porque somos parceiros de Deus. E Deus quer que todos venham à salvação. Por isso, o apóstolo Paulo diz: todo o que invocar o nome do Senhor. Sabem o que é invocar o nome do Senhor? É reconhecê-lo como Deus. É isso que é invocá-lo. Porque as pessoas que não reconhecem Deus não invocam. Então, as pessoas que chegam ao conhecimento de Deus vão invocar o seu nome e dizer: tu és Senhor da minha vida. Agora, como é que isto pode acontecer? Agora o apóstolo Paulo diz, vai questionar, vejam, ora leiam comigo, versículo 14. Mas, como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Mas não termina aqui. Então, e como crerão naquele de quem não ouviram? E, finalmente, a última pergunta que vamos ler: e como é que ouvirão se não há quem pregue? Então, reparem, a maneira mais simples de ler e compreender a mensagem do apóstolo Paulo neste texto, eu vou dizer-vos, é ler ao contrário. Como ele faz perguntas, vamos ler ao contrário como se fossem afirmações, ok? E ao contrário, lemos assim: se houver quem pregue, vai haver o quê? Quem ouça. Se houver quem pregue, vai haver quem ouça. Irmãos, acreditem nisto. A regra, eu que tenho nos últimos tempos, não só lido e refletido e me preparado, mas também ensinado e partilhado muito sobre o testemunho, há uma coisa que eu tenho observado e concluído: que só há uma única forma, método de pregar o Evangelho que não resulta nunca. Só há uma forma de que ninguém ouça a palavra de Deus ou o que nós temos para dizer. Sabem qual é? Alguém adivinha qual é? É um método terrível, é totalmente ineficaz. Uma ideia, não? Há muitos métodos, não é? De fazer evangelismo, dar testemunho. Eu vou dizer-vos, o método infalível para ninguém ouvir é não fazer nada. Não pregar resulta 100% das vezes. Ou seja, se ninguém pregar, parafraseando Paulo, se ninguém pregar, ninguém, zero. Maravilha, não falha. Ninguém prega, ninguém ouve. Mas, se alguém pregar, alguém vai ouvir. Todos vão ouvir? Não. Agora, usem o método que quiserem.
deem testemunho pessoal junto dos vossos amigos, convidem pessoas para campanhas ou conferências, vão para a rua fazer inquéritos ou fazer porta a porta, façamos ações de saúde para conquistar as pessoas para bons hábitos de vida e depois vamos mostrar quem somos. Irmãos, usem a internet, façam tudo o que quiserem. Nem todas as pessoas vão ouvir, mas se houver alguém que pregue de alguma maneira, alguém vai ouvir. Amém. Mas agora é só continuar a ler. Se alguém ouvir, porque reparem, ouvir não é ainda o ponto final, a gente quer que as pessoas ouçam. Muitas vão ouvir se nós pregarmos. Mas quando nós pregarmos, algumas vão ouvir, todas vão querer? Não. Nem todas vão dizer, sim senhora, esta é a mensagem, esta é a verdade, vou aceitar a palavra de Deus. Não. Muitas vão dizer, não me interessa. Outras vão dizer, olha, parece-me bem, mas talvez um dia mais tarde. Outras vão dizer, olha, eu já tenho a minha igreja, também não vou estar agora a mudar, se for uma questão de igreja. Há muitas formas de não ouvir, mas alguns vão querer e vão dizer, esta é a palavra de Deus, esta é a mensagem que eu precisava. E vão querer. E então, entre os que crerem, finalmente o que é que vai acontecer? Esses vão invocar o nome de Deus. E vão aceitar o Senhor como não apenas o Senhor, mas o Senhor das suas vidas. Mas é preciso que alguém pregue. É preciso adotar, vamos dizer assim, esta identidade. Por isso Jesus, o último versículo que vamos ler está em João no capítulo 18. Que é para irmos sempre a Jesus, porque Ele serve como barómetro, não é? Jesus é o ideal permanente. Agora vejam, João capítulo 18, o que é que lemos aí? É um momento terrível. Nós vamos ler o versículo 37 e, na verdade, Jesus não está assim num momento nada fácil. Jesus está nas últimas horas da sua vida e está perante Pilatos a ser julgado para se tomar uma decisão sobre o que ia acontecer com ele. E sabemos o que é que aconteceu, não é? Mas neste momento, Jesus vai fazer o seguinte. Ora, leiam aqui comigo. João 18, 37. Disse-lhes, pois, Pilatos, logo, tu és o rei? Então Jesus respondeu, aquela maneira sábia, cada palavra tem peso. Jesus vai dizer assim, tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Mas ele ainda vai completar. Parece que está tão ligado com aquilo que estivemos a dizer aqui. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos ouviu? Não. Mas podia. Deus deu ou não deu a oportunidade a Pilatos de ouvir? Quem sabe até de se convencer que havia ali alguma coisa que vinha da parte de Deus. Sabemos que sim. Até pelo testemunho da sua mulher. Mas ele escolheu não ser da verdade e não ouviu. E acabou por ser responsável pela condenação de Jesus. Mas Jesus afirmou claramente, eu vim fazer uma coisa, eu vim dar testemunho da verdade. Porque a verdade é boa, a verdade liberta, a verdade restaura as pessoas do cativeiro onde tantas vezes se encontram. E Jesus chama-nos a fazermos o mesmo. Irmãos, dar testemunho da verdade, acreditem nisto, é uma bênção, um privilégio maravilhoso que Deus nos dá. Dar testemunho da verdade. É uma coisa que liberta, porque cura e traz salvação. Então, o último antibiótico o qual nós podemos usar é dar testemunho da verdade. Então eu convidava todos os irmãos, as crianças em especial, para ver que é uma maneira mais fácil de fixarmos, que as crianças não ouviram, talvez não ouviram ou não entenderam tudo o que eu disse aqui em meia hora, mas agora talvez entendam. Crianças, estão aí todos? Então preparem-se. Nós vamos fazer 3 gestos e esses gestos ajudam-nos a compreender como é que nós podemos ser amigos de Deus para ajudar a salvar o mundo. Vamos fazer 3 coisas. Vamos orar, podem pôr as mãos assim, e os irmãos todos também podem, também isto facilita a decorar. Nós podemos orar, estudar a palavra e dar testemunho da verdade. Outra vez, o que é que nós podemos fazer? Agora até podem dizer orar, estudar a palavra e dar testemunho da verdade. São 3 coisas
que se nós fizermos isto permanentemente, sabem o que é que vamos fazer? Lugares onde agora há infecção, nós vamos levar saúde, vamos curar. Eu termino dizendo-vos qual é uma das maiores tristezas da minha vida. Olhando para a minha história de vida, não é assim muito longa. Se Deus quiser, ainda tenho assim um caminho pela frente. Mas ainda assim, eu faço 40 anos este ano. Vai ser um ano histórico, não é para mim? Ainda não tenho 40. Vou fazer este ano. E claro, já olho para trás e já vejo coisas há 20, há 30 anos. E vou-vos dizer, da minha adolescência, há uma coisa que já há muitos anos é uma das maiores tristezas que eu tenho. Mas mesmo profunda. Eu nasci como um jovem, uma criança adventista do sétimo dia. E desde muito cedo fui muito dedicado à igreja. Os meus pais deram-me uma educação linda e equilibrada e eu tinha grande prazer em servir a Deus e servir à igreja. Eu aos 13 anos era diácono, numa igreja grande, como era a igreja de Coimbra. Aos 16 anos eu era monitor da escola sabatina dos adultos. A primeira pregação que fiz foi aos 13 anos. Mas há uma coisa que eu posso dar testemunho hoje aqui, a todos os jovens especialmente. A primeira vez que eu dei testemunho da verdade, que foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, eu já tinha quase 18 anos. Até lá existiam 2 PPs. Havia o PP da igreja e do sábado, esse ia de gravatinha para a igreja, cantava, fazia música, pregava. Mas depois havia o PP da segunda, da terça. Esse PP, ninguém sabia que eu era adventista do sétimo dia, a minha identidade cristã, as coisas que eu acreditava. Ninguém sabia. Até que finalmente, aos 17 anos, eu comecei a namorar com uma menina que não era adventista. E nós namorámos, digamos, durante um ano letivo. E aquilo que era suposto ser só assim um namorico, vá, pronto. Não sigam o meu mau exemplo, ok? Era suposto ser assim um namoro, vá de escola, mas aquela menina era uma jovem madura, inteligente, uma das melhores pessoas que eu conheci em toda a minha vida. E nós começámos a ficar muito ligados um ao outro e, embora fôssemos muito jovens, aquele namoro começou a ter uma certa maturidade, vamos dizer assim. Então, a discussão aqui não é sobre namoro, claro, eu só vos estou a contar o que aconteceu. Ao fim daquele tempo, eu tomei uma decisão. Eu comecei a refletir e a orar com Deus. Eu não sei de onde veio essa força, mas fiquei com a convicção de que eu não podia continuar a namorar com ela, porque, na verdade, sobretudo pelas questões de fé e visão para a vida, nós éramos tão diferentes, só que até esse dia ela nem sequer sabia quem eu era. Sabia que eu não era católico, mas, essencialmente, isso era um assunto que estava fora, e nós namorávamos. Até que um dia eu disse, olha Ana, eu tenho uma coisa muito importante para falar contigo. Então fomos uma tarde inteira para um banco lá na escola. E eu passei uma tarde inteira, a dar-lhe testemunho da minha fé. E a dizer-lhe quem era Deus para mim, qual era a visão e o sonho para a minha vida. E naquele dia nós terminámos o nosso namoro. Foi um dia muito triste, eu fartei-me de chorar, ela fartou-se de chorar, mas nós concordámos que era o melhor para nós terminar o namoro. Mas eu quero-vos dizer o seguinte, foi o primeiro dia em que eu dei testemunho da verdade. Eu não me recordo praticamente de nenhum dia do namoro com ela, sim, em concreto, mas este recordo-me perfeitamente. Eu e a Ana continuamos a ser amigos. Ela veio ao meu casamento, volta e meia conversamos, já fui à casa dela várias vezes. Hoje é uma mulher casada e tem filhos. Anos mais tarde, ela disse-me assim, olha Pedro, vou-te dizer uma coisa. Lembras-te daquela conversa que nós tivemos? Ela disse, eu nunca na minha vida ouvi alguém falar de Deus daquela maneira. Ainda guardo essa memória. Então, eu comecei por dizer-vos, sabem qual é a maior tristeza, uma das maiores tristezas da minha vida? É que eu tive tantos colegas na escola, que eram meus amigos, que eu me dava bem com eles. A vida seguiu outro rumo, claro. E a maior parte desses colegas eu nunca dei nenhum testemunho da fé que eu tinha. E eu olho para trás e eu digo, bolas! Eu amava Jesus!
Era sincera a minha maneira de estar, era sincera. Depois disto, Deus chamou-me para o servir nessa altura. Mesmo quando eu acabei o namoro com essa menina, não tinha ainda um sonho, nem Deus me tinha colocado esse sonho. Foi meses depois. Aliás, eu percebi porque é que eu tive a coragem para fazer aquilo, porque Deus estava-me a preparar. E esse momento foi muito importante na minha vida. Mas a minha tristeza é que eu tive tantos colegas que eu podia ter dado testemunho, talvez pudessem ter vindo aos desbravadores comigo, ouvir-me cantar, talvez era fácil dizer, olha, eu vou cantar na minha igreja, não querem ouvir-me cantar. Eu tenho a certeza que alguns tinham vindo. Quem sabe, alguns tinham começado a fazer perguntas e eu tivesse passado umas tardes a falar com eles em vez de andar a jogar a bola. Talvez alguns tivessem, sabem o quê? Conhecido a verdade, passassem a ser pessoas benignas e amigos de Deus. Eu queria ter lá estado e ser instrumento para fazer isso. E não fui. Então eu digo isto hoje para vos exortar e vos lembrar que se nós dermos testemunho da verdade é uma coisa maravilhosa. Não olhem para isso como, agora a igreja diz que temos que fazer isto ou aquilo. Não, é das coisas mais lindas que pode acontecer na vida. É dar um testemunho e ver as pessoas a ouvir e a querer conhecer a Deus. Não percam essa oportunidade. Não percam essa oportunidade. E agora não estou a falar só para os jovens, irmãos. Porque nós às vezes somos cristãos ou adventistas há 20 e 30 anos e a nossa fé é vivida entre a igreja e casa. Igreja e casa. Não percam essa oportunidade de ter a alegria de ouvir alguém dizer que nós fomos esse antibiótico que levou cura. Porque no dia em que nós experimentarmos isso, nós vamos sentir uma alegria profunda. Que Deus vos abençoe e vos ajude a viver essa experiência. Amém? No mar, na flor, um detalhe de amor.